Conversas virtuais com NADI, o Núcleo de Apoio ao Discente UBRA. Hábitos de estudo, com as professoras Mara Lúcia Salazar Machado e Vanesca Crick Ratundi, outubro de 2020. Tema escolhido através de uma pesquisa com a participação de mais de 1.000 alunos da nossa instituição. Para abordar a temática de hábitos de estudos, buscamos a resposta de alunos de diferentes cursos e as perguntas foram as seguintes: o que é aprender para você? Por que você estuda? E por último, como você estuda e quais são os seus hábitos de estudo? Como resposta à primeira pergunta, recebemos: é saber sobre determinado assunto. Descobrir a capacidade que todo indivíduo tem dentro de si. É entender um pouco do que está estudando, pois o aprendizado ocorre. Aprender é adquirir mais conhecimento para poder ser alguém na vida e se conhecer melhor e conhecer mais as pessoas, sem contar os alunos que também devemos conhecer. Na segunda pergunta, os nossos alunos responderam da seguinte maneira. O primeiro aluno disse: para conseguir dominar o mesmo, um determinado assunto. O outro: porque gosto e me sinto bem. O outro aluno disse: porque amo estudar. E o último disse: estudo para ser alguém na vida, ter o meu próprio dinheiro, ser bem-sucedida, ter minha casa, ser feliz e um dia pretendo montar a minha própria escola. Também quero chegar aos meus objetivos. Respostas da terceira pergunta. Estudo lendo, ouvindo e praticando das mesmas fórmulas. Fico sozinho, lendo e calculando. Estudo a partir de resumos. Sigo uma ordem. Tenho um caderno que anoto por dia o que tenho de tarefa da faculdade. Faço por ordem de conhecimento maior sobre determinado assunto. E resumo. O escrever me ajuda melhor na compreensão. De várias formas. Tudo que estiver ao meu acesso. Videoaulas, material digital e impresso. Com outras pessoas. Procure estudar aí menos 30 minutos por dia. Leio os livros, marco com as partes que acho mais importante com marca-texto. Se não entendo uma palavra, procuro o significado no Dr. Google e escrevo no post-it. E agora pego as palavras-chave. Tenho o hábito de estudar o dia todo durante a semana, porque leio 1, 2 ou mais capítulos de cada cadeira por dia, com calma, procurando entender, e se não entendo, procuro perguntar para a professora e para o Dr. Google. Qual a importância, então, de saber estudar para poder aprender? Bem, se você estuda por obrigação, se você estuda para tirar uma nota, torna-se um massacre, né? Tanto o ato de estudar quanto o ato de participar das aulas. Mas se você estuda com a consciência de que está fazendo esse processo para aprender e aí você terá essa aprendizagem para toda a sua vida, a coisa fica bem diferente. É como se nós estivéssemos no mar, de frente para o mar e balançando os pezinhos na areia. Ou seja, estudar para aprender tem um resultado. Estudar para uma avaliação somente tem outro resultado. Estudar somente para uma avaliação ou só para cumprir aquilo que é necessário sem aprender seria como a gente construir um castelo na beira da praia e vem uma onda e leva tudo embora. Não é isso que a gente quer. Aprender é muito mais, vai muito além. Constrói na gente algo que ninguém pode tirar da gente. Está na nossa mente, no nosso coração.
Cada pessoa tem o seu jeito de estudar. E que bom, porque é a singularidade de cada um que nos dá essa definição de identidade. Ou seja, mesmo que tenhamos irmãos gêmeos idênticos, cada um tem o seu jeito, cada um é uma identidade única com todas as suas singularidades. Tem pessoas que gostam de estudar sozinhas, né? Preferem estudar sozinhas, independente da disciplina. Tem outras pessoas que não, gostam de conversar, de trocar ideias, e quando isso acontece, o estudar para estas pessoas que são singulares, esse estudar, ele tem um outro eco. Então, isso é extremamente importante. Como eu vou estudar, com quem eu vou estudar e outra questão, o lugar do estudo, né? Eu vou estudar no meu quarto, eu vou estudar na sala, eu vou estudar num cantinho, eu vou estudar no pátio debaixo de uma árvore. Descubra seu jeito de estudar. O tempo de estudos é algo também muito próprio de cada um. Tem pessoas que podem ficar 1 hora estudando e continuam mantendo foco. Tem outras que trabalham ou estudam meia hora em cima de um determinado conteúdo, uma disciplina, e precisam parar, levantar, fazer um exercício, tomar um cafezinho. Descubra como que você relaciona o tempo e a concentração no seu estudo. Assim como cada um de nós é único, cada um de nós tem as suas facilidades ou dificuldades em manter o foco naquilo que a gente precisa fazer, nas nossas atividades diárias. Pensem bem quanto isso reflete quando a gente pensa em estudar. Distrações como manter um joguinho perto, uma mesa meio bagunçada, né? O celular por vezes com redes sociais abertas. Isso pode se tornar um grande problema na hora de precisar manter o foco para os estudos. Bem como muitas vezes a gente fica pensando, né, nas nuvens lá, em coisas que eu gostaria de fazer, coisas que eu preciso. Isso é muito sério e precisa ser trabalhado na gente. Também a procrastinação. É preciso cuidar para não procrastinar, para não deixar para depois aquilo que nós precisamos fazer. As especificidades de cada disciplina vão ser determinantes para a escolha do seu método de estudos. Se é uma disciplina somente teórica, você tem que prestar atenção em aula, você tem que ver como que você anota, de que maneira você anota, se pode tirar fotos, se pode gravar a aula, se você anota palavras-chave que depois lhe ajudam a reportar tudo isso no momento de estudar. Se ela é uma disciplina que tem um cunho mais prático, também de que maneira você vai trocar ideias com seus professores para ter a melhor maneira de estudar. Claro que em momento de pandemia ajudou muito as gravações do Google Meet, que você pode se reportar a estas gravações e retomar os estudos. Uma outra questão também que é muito importante nesse momento é se você pode estudar em grupos, né? As trocas nos pequenos grupos, elas às vezes são muito interessantes para você lembrar, associar mentalmente uma brincadeira que surgiu na hora, uma risada, uma descontração a um determinado conteúdo. Lembre-se, existem as especificidades suas, que são singulares, e existem as especificidades que são de cada disciplina. Fique atento, é muito importante tudo isso. Ainda estamos vivendo um afastamento social causado por uma pandemia, algo inusitado. Isto afetou os seus hábitos de estudo? Ou você teve que se readequar, sair de uma zona de conforto para poder descobrir novas maneiras de lidar com ansiedade, com angústias, com mudanças com relação à metodologia e aulas? Bem, se você ainda está fazendo esse ajuste,
É muito importante se dar conta, ainda há tempo. Descubra qual a melhor maneira de estudar neste momento de afastamento social. Siga algumas dicas para desenvolver bons hábitos de estudo. Resumos. Lembre-se que o nosso cérebro recebe muitas informações diariamente e que precisamos fazer uma seleção do que é importante e significativo no momento de estudarmos. Uma informação pode se transformar em conhecimento no momento em que lhes damos significado. Assim, ao fazer um resumo, selecione o que é realmente importante no contexto de seu estudo. Resumo não é cópia. Palavras desconhecidas. Busque saber o significado das palavras que você não conhece, pois essa atitude pode fazer toda a diferença na hora de estudar. Existem dicionários virtuais muito bons que trazem sinônimos e antônimos. O mapa mental e o mapa conceitual são dois excelentes recursos que auxiliam você a sintetizar conceitos e estabelecer relações mentais, que lhe ajudam muito a compreender e internalizar determinados conhecimentos. Palavras-chave. Excelente opção que você pode utilizar como ferramenta de estudos. Após ler um determinado conteúdo, você elenca algumas palavras-chave e as escreve. Ao retomar esta leitura, você poderá fazer conexões mentais e dar significado ao que estudou. Se desejar, utilize a brincadeira nestas formas de estudar, pois elas trazem alegria e favorecem as lembranças. Horário de estudo. Bem, o horário escolhido para estudar é muito de cada um, mas se você conseguir manter o estudo na mesma hora do dia, haverá uma maior possibilidade de gerar a cultura do estudar. Lembre-se que precisamos ter mais do que 20 dias para criarmos hábitos periódicos que geram o desejo e a vontade de realizar os mesmos. Faça e refaça. Existem disciplinas que precisam que você realize os exercícios de fixação para que haja aprendizagem. Neste caso, é muito importante você criar o hábito de fazer os exercícios, deixar 1 ou 2 dias e depois refazer os mesmos. Local organizado. Ter um local organizado, independente da maneira como você vai organizá-lo, é muito importante. Saiba de antemão onde você deixa o caderno, a caneta, a calculadora, anotações, entre outros recursos importantes e necessários ao seu estudo. Se você gosta de um café, um chá ou uma água, já traga para o seu espaço de estudos. Lembre-se de que podemos nos distrair muito se precisarmos levantar a cada momento. Distrações. Existem muitas distrações que podem interferir em seus momentos ricos em que para tudo para estudar. Celular, uma janela, pessoas conversando perto de você. Tudo pode se transformar em situações que lhe tiram o foco daquilo que é muito importante, o seu estudo. Sendo assim, identifique estas situações e minimize o efeito negativo que elas provocam e atrapalham o seu momento de estudar. Lembre-se, aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende.
que estudar é a arte dos que procuram a sabedoria, e que sonhar é bom, melhor ainda é fazer acontecer. Faça acontecer, seja dono da sua história.